Fala fiel, mais um vídeo fresquinho de notícias sobre o nosso amado Corinthians. Já se inscreve no canal e deixa aquele like para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Timão. Vamos direto para a notícia de hoje. O Corinthians pode estar prestes a perder uma de suas peças mais importantes para o Flamengo. Rodrigo Garro, o meia argentino de 27 anos, está na mira do rubro-negro e a situação política conturbada no Parque São Jorge pode ser um fator decisivo nesse processo. Garro, que chegou ao Corinthians no início de 2024 quando o clube adquiriu 80% dos seus direitos federativos junto ao Talleres da Argentina, já começa a dar sinais de que pode estar disposto a buscar novos rumos em sua carreira. A negociação girou em torno de 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais na época, mas a sua saída não está descartada. Apesar da tentativa do Corinthians de segurar o jogador, a necessidade de melhorar financeiramente para o próximo ano pode tornar qualquer proposta interessante demais para ser recusada. Nesse cenário, o Flamengo aparece como um clube com grande interesse no jogador, que já autorizou seus representantes a buscarem alternativas no mercado. Porém, o Flamengo terá que lidar com um desafio. Garro convive com uma tendinopatia patelar no joelho direito, uma condição considerada crônica e que pode ser complicada para qualquer jogador. Segundo Ana Paula Simões, ex-médica da seleção brasileira feminina, essa lesão é degenerativa e progressiva, o que pode gerar alterações no tendão, causando recorrência dos sintomas. Mesmo ciente dessa limitação, o Flamengo vai discutir com os empresários de Garro, que já estão em contato com José Botto, para entender melhor as condições financeiras e a vontade do jogador de jogar no Rio de Janeiro. Até o momento, em 2025, Garro já fez 6 jogos pelo Campeonato Paulista, 2 pelo Campeonato Brasileiro, 4 pela Libertadores e 1 pela Copa Sul-Americana, com um gol marcado e 2 assistências. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, a novela ainda está longe de acabar. A situação de Rodrigo Garro realmente gerou grande expectativa entre os corintianos e, ao mesmo tempo, acendeu uma luz amarela na diretoria do clube. O meia, que tem mostrado grande talento desde sua chegada ao Corinthians, se tornou uma das figuras mais importantes do elenco. No entanto, as dificuldades internas que o clube atravessa podem acabar influenciando diretamente sua permanência no Parque São Jorge. O Corinthians, como a maioria dos clubes grandes, passa por um momento de grande turbulência, não apenas dentro de campo, mas principalmente fora dele. A instabilidade política que vive no momento pode ser um fator decisivo para a perda de jogadores que, em um cenário mais estável, talvez sequer cogitassem deixar o clube. Quando você tem um elenco com bons valores, como é o caso de Garro, é inevitável que outros clubes também comecem a se interessar. E como sabemos, a pressão do mercado e a busca por uma melhor situação financeira podem fazer toda a diferença. Rodrigo Garro, que já mostrou ser um jogador de qualidade incontestável, pode estar em um ponto da sua carreira onde a necessidade de estabilidade e a busca por novas oportunidades se tornam primordiais. Ele é jovem, tem apenas 27 anos e o Flamengo, com sua estrutura sólida e visibilidade, surge como um destino muito atrativo. Além disso, a situação no Corinthians tem dado margem a incertezas sobre o futuro do time, o que por si só pode ser um fator motivador para o jogador buscar novos ares. A negociação entre o Corinthians e o Flamengo ainda parece um pouco distante, mas o fato de o meia ter autorizado seus agentes a buscarem novas possibilidades já é um sinal claro de que as conversas estão sendo encaminhadas. E o Flamengo, como grande rival do Corinthians, naturalmente se aproveita da situação, intensificando o interesse no atleta. Mas, como em qualquer negociação, há muitos fatores que entram em jogo e o Flamengo também precisa lidar com um problema que vem afetando a performance de Garro: a lesão no joelho direito, que, como mencionamos, é uma tendinopatia patelar. Esse tipo de lesão pode ser um grande obstáculo, pois, embora Garro tenha se destacado em diversas competições, seu desempenho pode ser prejudicado a longo prazo caso a condição não seja tratada da maneira correta. Com a tendinopatia patelar, o jogador pode até ter períodos sem sintomas, mas o risco de uma recaída é sempre presente. Isso é algo que o Flamengo, apesar de seu grande interesse, não pode simplesmente ignorar. Como a ex-médica da seleção brasileira de futebol feminino Ana Paula Simões explicou, a tendinopatia patelar é uma condição degenerativa e progressiva. Em outras palavras, é uma lesão que ao longo do tempo pode piorar. Mesmo com tratamento, o joelho de Garro pode acabar sofrendo alterações estruturais, o que poderia gerar uma instabilidade física que afetaria sua atuação em campo. Esse tipo de risco é algo que qualquer clube deve avaliar cuidadosamente, pois pode afetar diretamente a performance do jogador a longo prazo.
No entanto, o Flamengo não é um clube que se intimida facilmente com esses desafios médicos. Como já vimos em outras situações, o clube carioca tem investido em médicos especializados em tratamentos de ponta, o que pode dar a Garro uma chance de minimizar os efeitos dessa lesão e manter seu nível de jogo. Mas claro, isso não exclui o risco de que em algum momento a tendinopatia se torne um problema ainda mais grave, especialmente com o desgaste natural da temporada. Portanto, ao avaliar o possível interesse de Garro, o Flamengo tem que ponderar se o risco de lesões recorrentes vale a pena, considerando sua necessidade imediata de reforçar o elenco. Além disso, a questão financeira também é um aspecto crucial nessa negociação. O Flamengo tem uma grande força financeira, mas em um mercado extremamente competitivo onde clubes de outros países também estão atentos aos bons jogadores, como é o caso de Garro, qualquer transação precisa ser feita com muito planejamento e precaução. O preço estipulado pelo Corinthians de 6 milhões de dólares foi uma quantia significativa no momento da aquisição de Garro, e isso coloca o Flamengo em uma posição de ter que negociar para reduzir esse valor ou encontrar formas de compensar o risco envolvido na contratação. A janela de transferências que se abre em julho é crucial para essa e outras negociações. O mercado internacional vai entrar em ebulição e os clubes brasileiros em particular se veem na posição de precisar fazer escolhas difíceis tanto para manter jogadores como para vendê-los. O Corinthians, com seus desafios financeiros e políticos, está em uma posição delicada. Em um momento em que o clube precisa reforçar seu caixa para os próximos anos, a venda de Garro, mesmo com a lesão que ele carrega, poderia ser vista como uma maneira de equilibrar as finanças e dar ao time uma maior flexibilidade para se preparar para o futuro. Garro, por sua vez, deve estar bastante dividido. Por um lado, ele tem um bom vínculo com a torcida e com seus companheiros de equipe no Corinthians. Porém, a possibilidade de jogar em um time de maior expressão como o Flamengo em um momento em que a situação no Corinthians ainda é incerta deve ser tentadora. O jogador também deve levar em consideração o fato de que no Flamengo ele poderia ter uma visibilidade ainda maior, com chances de disputar títulos importantes no Brasil e no exterior, o que é um grande atrativo para qualquer atleta de seu calibre. A pressão por resultados no Flamengo é imensa, mas também é uma vitrine de altíssimo nível para qualquer jogador. Em 2025, Garro já mostrou que tem qualidade para ser titular em um time grande como o Corinthians. Em suas aparições pelo clube, ele demonstrou boas atuações, ajudando o time a se manter competitivo nas competições nacionais e internacionais. Seu gol e as 2 assistências mostram que ele tem uma boa leitura de jogo e consegue se impor no meio-campo mesmo em momentos de pressão. Além disso, sua versatilidade e habilidade de se adaptar a diferentes situações táticas são um grande trunfo. Não é à toa que o Flamengo tem interesse nele. Mas, como já mencionado, o fator físico será determinante para qualquer transação. E no futebol de alto nível, a questão médica nunca pode ser ignorada. Agora é esperar para ver o desenrolar dessa negociação. A janela de transferências abre em poucos dias e com isso muitas possibilidades podem surgir. O Corinthians ainda tenta manter Garro, mas as chances de ele sair aumentam a cada dia, principalmente com o interesse do Flamengo cada vez mais evidente. As conversas devem se intensificar nas próximas semanas e o futuro do meia argentino pode estar prestes a ganhar um novo rumo. O que sabemos é que em breve vamos ter novidades sobre esse tema que mexe com a cabeça dos torcedores do Timão. O Corinthians vai ter que se reinventar caso perca Garro, e o Flamengo, se realmente confirmar a contratação, terá um jogador de muita qualidade, mas que virá com os riscos associados à sua lesão. Seja qual for o desfecho dessa história, uma coisa é certa: o mercado de transferências não vai dar descanso para os clubes brasileiros e os fãs de futebol vão acompanhar cada movimento com muita atenção. Fiquem ligados, porque o futuro de Garro ainda promete muito. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma movimentação nos bastidores do futebol nacional está causando burburinho nos corredores da bola. Segundo fontes ligadas a empresários e dirigentes esportivos, Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno, teria feito uma proposta bilionária ao Sport Clube Corinthians Paulista. A possibilidade, ainda tratada com máxima discrição por todas as partes, poderia marcar um dos maiores retornos ao cenário esportivo nacional dos últimos tempos, não como jogador, mas como investidor e gestor. De acordo com informações preliminares, Ronaldo estaria disposto a interromper projetos pessoais e empresariais para se dedicar inteiramente à reestruturação do clube paulista.
Estou parando minha vida para isso, teria confidenciado o ex-camisa 9 a pessoas próximas, demonstrando nível de comprometimento com a empreitada. A proposta envolveria uma injeção de capital vultosa, que poderia girar na casa do bilhão, contemplando desde o pagamento de dívidas até investimentos em categorias de base, infraestrutura e reforços de peso. O Corinthians, que vive uma fase de instabilidade administrativa e esportiva, vê com bons olhos o interesse de uma figura histórica e influente como Ronaldo. Apesar de seu passado como jogador do Timão ter sido breve, a identificação da torcida com o fenômeno permanece viva, alimentada por lembranças de gols, títulos e carisma. Nos bastidores do Parque São Jorge o clima é de expectativa. Há quem veja na proposta uma chance única de modernização do clube, nos moldes do que Ronaldo já vem realizando no futebol espanhol, com o Valladolid, e no Cruzeiro, clube do qual é acionista majoritário no Brasil. Outros, porém, adotam postura mais cautelosa, temendo que um movimento desse porte possa esbarrar em resistências internas e em um cenário político já bastante fragmentado. Por ora, nenhuma das partes envolvidas confirma oficialmente as tratativas. Mas o rumor já é suficiente para agitar torcedores, conselheiros e analistas. Se confirmada, a chegada de Ronaldo ao comando do Corinthians pode redesenhar os rumos do futebol brasileiro e reacender a chama da Fiel por dias mais gloriosos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.